Boa noite, Nara, seja bem-vinda. Está me ouvindo? Só me confirma se está conseguindo chegar o áudio bem aí para você. Aos poucos as pessoas vão entrando na sala. Wellington, boa noite. Pablo, boa noite. Está chegando bem o som para vocês? Estão me ouvindo? Adriano, boa noite. Só me confirmem se o áudio está ok para vocês. Albercília, boa noite. Pablo está dizendo que sim, que o som está ok. Está todo mundo ouvindo bem? Está chegando legal a transmissão? Joia. Muito bem. Todos confirmando que está bom o som. Bom, a gente vai começando, as pessoas vão entrando aos poucos e a gente vai ficar gravada a live, né? Então, quem for chegando depois pode assistir a live gravada, né? Boa noite aí para todo mundo e sejam super bem-vindos, né? Não sei se todos estavam aqui na live de ontem. De qualquer sorte, ontem eu tinha disponibilizado um link para vocês responderem uma pesquisa que eu estou deixando aqui de novo. Então, quem não respondeu, por favor, acesse esse link, responde essa pesquisa e confirma o enviar, porque eu estou querendo ter uma noção um pouco do perfil das pessoas e de algumas áreas de interesse, porque a gente está fazendo uma trilogia, na verdade, né? Então, a gente fez uma live ontem, temos essa live de hoje, e encerraremos na semana que vem, né, uma outra live no dia 27, quarta-feira, às 20 horas. E aí essa pesquisa acaba me ajudando um pouco na formatação da live final. Então, quem puder, por favor, preencha a pesquisa e me encaminhe. Boa noite, Emílio, Jackson Teixeira, Adriano Costa, boa noite a todos, Alexandra, muito boa noite para todo mundo. Bom, nós vamos repetir um pouco a dinâmica de ontem, nós vamos falar sobre mercado de trabalho, vamos falar sobre profissões, construção de uma carreira de sucesso. Essa é a temática, vamos dizer assim, central que une as três lives. Como construir uma carreira de sucesso. Essa é a grande questão. Então, é isso que nos une nessa noite aqui. O assunto principal é esse, outros assuntos a gente vai tratar em outras ocasiões, não é aqui nessa live de hoje. Então, estou vendo já perguntas aí sobre Oi, esqueçam Oi, porque a gente não vai reverberar aqui assunto de Oi. A gente vai falar especificamente do tema. Então, como construir uma carreira de sucesso? Essa é a grande questão. Se a gente quer investir, a gente precisa ter dinheiro. Isso vocês precisam ter de forma muito clara. E o Brasil está se tornando um país de salário mínimo. 4 em cada 10 pessoas ganham salário mínimo, ou seja, estão condenadas à pobreza. Dissemos isso ontem. Então, se as pessoas estão condenadas à pobreza, elas vão ficar naquela corrida dos ratos, girando aquela rodinha, e não vão crescer na vida, isso é certo. Vão estar condenadas a uma vida de pessoas pobres, né? Mas isso é muito preocupante, porque nós estamos num momento do Brasil que estamos tendo um aquecimento do mercado de trabalho. Estão surgindo vagas de trabalho e essas pessoas não estão conseguindo acessar essas vagas. Existem 400 mil vagas hoje na área de tecnologia abertas e não conseguem ser preenchidas. A presidente da Microsoft disse que para 2025 a expectativa é ter pelo menos 700 mil vagas abertas. E que se nada for feito hoje, essas vagas também não serão preenchidas. 700 mil vagas. E a gente está com desemprego alto e tem 40% quase da população vivendo de um salário mínimo. Essas pessoas de salário mínimo não conseguem vencer o mês, essa é a realidade. E hoje já temos 6 em cada 10 brasileiros com dívidas, endividados. Essa informação foi dada pelo Serasa. É preciso romper esse ciclo perverso da perpetuação da pobreza. O caminho para romper isso é a educação. Então, a gente precisa dessa consciência, que a gente precisa se qualificar. A má educação nos condena ao baixo salário. E o baixo salário não é uma realidade para alguns brasileiros. Pode ser a realidade de muitos brasileiros, mas não é para alguns brasileiros.
Ontem a gente listou aqui algumas empresas que estavam oferecendo estágios a partir de R$ 1.800, R$ 2.000. Salários de trainee, nós listamos algumas empresas ontem aqui com salários de trainee, pessoas recém-formadas da faculdade, ganhando R$ 4.500, R$ 5.000, R$ 6.000 como trainee. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje. Salários de gerentes entre 20 e 30 mil reais, salários de diretoria. Então, existe um Brasil que ganha bem. Existe um Brasil que ganha bem. E a gente precisa começar a se perguntar, por que eles ganham e eu não consigo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E dentro desse princípio, há também a possibilidade de nós desenvolvermos experiências empreendedoras. Nós empreendermos. Este também é um caminho. Você pode fazer uma carreira profissional dentro de uma grande empresa, mas também podem empreender, ou seja, ter o nosso próprio negócio. Hoje, 2 dos meus convidados vão falar um pouco sobre suas experiências. Um é advogado, sócio de um escritório, e temos uma outra pessoa, que é a Ágata, que montou um negócio próprio. Ela vai contar um pouquinho dessa história dela, né? E já o outro convidado nosso vai ser o Décio, que é da Redditor, né, da área de saúde. Aí ele vai contar um pouquinho também da trajetória. Mas todos em comum têm essa característica de ter dado ênfase ao estudo, de ter dado importância ao estudo e de buscar se diferenciar a todo instante. Eu acho que essa é uma questão assim, super importante. Nós temos que entender que nós precisamos construir diferenciais competitivos. Se nós conseguirmos isso, a boa notícia é que existe oportunidade para pessoas que são diferenciadas. Existem oportunidades para pessoas que são diferenciadas. Então, a gente precisa se diferenciar. É aquela coisa da estratégia do Oceano Azul. A gente tem que sair daquele oceano vermelho, da competitividade, e buscar o Oceano Azul. O Oceano Azul é aquele onde nós nos diferenciamos, onde nós conseguimos ter características que nos colocam à frente da concorrência. Então, é isso que a gente precisa fazer. As empresas fazem isso. Nós também precisamos aprender a fazer isso. Boa noite a todos. Márcio, Adriano, Arão Barbosa, Mário Rei. Boa noite a todo mundo. Então, a gente precisa refletir um pouco sobre isso, sobre essa capacidade de construir uma carreira, uma trajetória de sucesso, seja empreendendo, seja dentro de uma empresa. As oportunidades existem. Hoje eu, de novo, vou comentar algumas oportunidades na área de tecnologia, na área de sustentabilidade. Agora vocês devem estar ouvindo muito se falar na questão da ESG, né? Que é exatamente aí a abreviatura de uma palavra inglesa, mas que traduz exatamente essa questão da sustentabilidade, da preocupação com o meio ambiente, da responsabilidade social das empresas, e isso está demandando novos trabalhadores voltados para essa área, com excelentes salários. Vocês vão ver aqui algumas empresas que estão com vagas abertas. E temos também muita coisa na tecnologia, o metaverso, né? A gente está sempre falando do metaverso, vocês já devem estar ouvindo muito essa questão do metaverso, e já é uma realidade, não é uma futurologia, já é uma demanda que existe hoje com diversas empresas. O Itaú está contratando gente para trabalhar na área do metaverso, e por aí vai. A gente vai falar aqui de algumas empresas que estão com vagas abertas e com excelentes salários. Agora, como chegar lá? Como buscar qualificação? E o interessante é o seguinte, mas, poxa, negócio de metaverso, eu preciso fazer faculdade de quê? Olha, não tem faculdade ainda para o metaverso. Então, a questão essencial é isso. Nós conversamos numa live, eu recomendo que todos assistam, uma live que eu fiz com a diretora da IBM, a Alceli Barroso. Ela falava do futuro do trabalho. Existem novas demandas no mercado de trabalho que as academias não tinham ainda preparado currículos para atender essas novas demandas. Então, tem muita coisa nova acontecendo e a gente precisa buscar o conhecimento, e esse conhecimento está disponibilizado na internet. A gente precisa usar a internet com inteligência como uma ferramenta de construção de conhecimento efetivo, né, para que mude as nossas vidas. Bom, dito tudo isso, eu vou fazer aqui o convite para os convidados de hoje, para que eles entrem aqui na sala. Vou adicioná-los aqui à transmissão agora. O Klaus, seja bem-vindo, Klaus. Boa noite. Ágata, boa noite. Seja bem-vinda. E aqui o Olá, Décio. Boa noite. Boa noite. A transmissão do Décio caiu. Deixa eu ver se ele entra.
Bom, o Décio caiu, mas ele vai entrar já já. Então, muito boa noite a vocês. A gente vai começar um pouquinho fazendo um bate-bola nesse instante, e a ideia é que vocês se apresentem, digam quem são. Deixa eu adicionar aqui o Décio. Pronto, Décio, está me ouvindo, Décio? Tranquilo? Boa noite, gente. Pronto. Ouvindo perfeitamente, Cláudio. Joia. Então, a gente vai fazer um bate-bola e cada um vai se apresentar, dizer de onde estão falando, formação, o que estão fazendo nesse momento, e aí a gente depois vai interagindo e trocando um pouco ideia em relação às experiências de cada um em suas áreas de atuação, a importância da educação para a construção de uma trajetória de sucesso, e aí a gente vai evoluir um pouquinho essa temática. Eu vou começar lá por cima pelo Klaus. Klaus, a bola está com você. Boa noite, Clóvis. Boa noite, pessoal do canal do Dente Renda. É um prazer imenso estar aqui de novo. Essas lives eu acho legal demais, eu adoro. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, meu nome é Klaus Ehrenberg, eu sou advogado em São Paulo, tenho 32 anos. Eu sou formado pela PUC de São Paulo, tenho especialização em processo civil, direito do consumidor. Eu atuo hoje na área empresarial, tributário e civil também. E o que acontece? Eu morei durante a vida inteira em São Paulo. A vida toda, me formei, fui trabalhar num escritório muito legal, perto da Paulista. Eu tinha um salário muito bom, diga-se de passagem. Só que chegou um determinado momento da minha vida e que eu percebi que estava faltando alguma coisa. E o que era? Era dinheiro. Eu tinha um salário bom, mas eu estava sempre lascado de grana, não tinha nada, o dinheiro vinha na minha mão, não sabia o que fazer, não tinha educação financeira, não sabia necessariamente o que fazer com o dinheiro em si. E, em suma, o que aconteceu? Eu me casei, comecei a morar junto, e teve uma situação específica na minha vida que começou a me dar um lampejo do que eu deveria fazer para mudar. Eu estava sem dinheiro, totalmente lascado de grana, ganhando bem, mas sem nada na conta, zerado, tudo mais, aluguel atrasado, ixi, era um terror. E o que aconteceu? Eu tinha passado no concurso, passei no concurso da Barro Branco, para a Polícia Militar, que é aquela coisa, né? Eu fui educado, minha mãe é médica, meu padrasto é cirurgião e meu pai é engenheiro. Então eu pensei, bom, já que eu estou sem dinheiro, acho que a solução talvez seja um concurso público. É aquela coisa que passa na nossa cabeça, né, Clóvis? Questão do pai rico, pai pobre, né? Não, tem aquela estabilidade, né, tudo. E eu estava indo para esse caminho, mas mesmo assim sem dinheiro. O que aconteceu? Eu estava com a minha ex, a gente estava indo para Santos, para a praia lá em São Paulo, e parei no farol do carro, e chegou um menininho, ele tinha uns 7 anos de idade, era uma sexta-feira. Aí ele colocou aquele saquinho de bala no retrovisor, e eu prestei atenção, ele tinha vendido para 2 caras na minha frente. Aí chegou para mim assim, olhou para minha ex e falou assim, tá aqui, tio, uma amostra grátis para moça bonita. Falei, opa, esse moleque é bom, vem cá, deixa eu comprar um desse aqui. Aí eu perguntei o nome dele, Matheus. Eu nunca mais esqueci o nome desse menino, de uns 7 anos de idade. Eu olhei para ele, perguntei assim, escuta, vem cá, Matheus, né? Matheus, isso aqui não atrapalha a sua escola, não? Tipo, olha a minha cabeça, como é que é na época. Falou, não, tio, eu saí da escola e vim para cá, mas já tô indo embora já. Falei, Matheus, quantos você já vendeu já? Ah, tio, vendi já uns 50, mas já tô indo embora já. Falei, opa, peraí. Devia ser umas 3 da tarde, assim, uma coisa assim. Aí eu comecei a fazer umas contas na hora, assim. Falei, caramba, esse menino de 7 anos, se ele vendeu 50 saquinhos de R$2, em mais ou menos 2 horas de trabalho, ele teve um lucro bruto de R$100. Então eu comecei a falar, se ele gastou, não sei, R$5 para vir de ônibus, mais 5 para voltar, comprou o saquinho, vamos cortar os custos, colocar mais ou menos uns R$30 de custo? Então eu olhei assim, virtualmente falando, o menino conseguiu tirar R$70 em 2 horas de trabalho. Se esse moleque trabalhasse 8 horas, é ter tanto. Se ele trabalhar durante 30 dias ou 20, ele vai ter tanto. Aí eu fiz umas coisas e falei, esse menino
tá ganhando mais do que eu, que sou advogado formado, pô. Eu falei, porra, bicho, peraí. Aí minha cabeça começou entrou em piripaque, parafuso, bababá, bibibi. Continuei no escritório, eventualmente acabei me separando, mas continuei trabalhando lá. A mesma coisa, sem dinheiro, sem nada, tudo. Calhou de eu acabar caindo na cidade de Cruzeiro, bem no interior de São Paulo, bem no interior de São Paulo. Fui lá, tudo. Aí eu olhei e comecei a ver o custo de vida da cidade. Comecei a ver o quão barato era morar no interior, o quanto discrepante era viver na capital e morar no interior. Falei, olha, quem sabe se eu não venho para o interior, volto a advogar por conta, tenho meus sócios, tenho meus amigos, pô, vamos dar uma olhada, faço consultoria, né, dou um jeito, vou fazer diligência, vou no fórum, tiro foto. Deixa eu começar a fazer dinheiro. Se eu começar a fazer X e eu morar aqui e tiver um custo X, um custo Y, eu consigo viver bem, consigo sobrar dinheiro. Aí a minha cabeça, bom, agora eu vou investir, vou botar no Tesouro Selic, sabe? Esse era o pensamento. Aí eu comecei a usar, aí eu resolvi vir para o interior, me mudei para Cruzeiro, depois mudei para Guaratinguetá, hoje estou em Taubaté. E eu comecei a perceber que eu baixando um pouco o meu custo de vida, com o que eu ganhava, conseguia sobrar. Sim. Aí eu comecei a fazer cálculo, comecei a falar, peraí, se eu deixar o dinheiro aqui, vai render tanto, e agora tem dinheiro na mão, o que eu faço com esse dinheiro? Comecei a investir em educação, comecei a investir em livro, em conhecimento. Aí daí é queda d'água, pai rico, pai pobre, o segredo da mente milionária, pense em riqueza, mais esperto que o diabo, o homem mais rico da Babilônia, e vai indo. Aí eu comecei a me entranhar nesse mundo do estudo de finanças e desenvolvimento pessoal. Muito bom. Eventualmente olhei e percebi, não vou nem prestar mais esse concurso, não quero o concurso, não vou assumir. Passei no soldado também, eu não vou assumir, vou ficar aqui. E resolvi aproveitar para juntar a minha profissão de advogado, continuo advogando, tenho meu sócio, um em São Paulo, no Rio de Janeiro, e comecei a fazer Uber no meu horário vago. Eu comecei a fazer uma fonte de renda a mais na Uber. Então, eu sou advogado e eu faço Uber. Aí, eu pensei, como é que eu posso potencializar um pouquinho mais isso? Eu comecei a vender bala dentro do Uber. Ok, aí já está virando um grande empreendedor, né? Não, eu me tornei, eu comecei a gerir a minha vida como se fosse uma empresa. Aí conheci o seu canal, Clóvis, Viver de Renda, eu comecei a entender o seguinte, olha, se eu quero ter um resultado acima, eu quero efetivamente enriquecer, eu até coloquei alguns lembretes, tipo esse quadro de R$1 milhão, assim, aquele ícone, tem um outro de $1 milhão, para poder lembrar, falar, não, vamos embora, vamos fazer. Eu comecei a entender, para ter dinheiro, para ter um patamar de vida que eu sempre sonhei, eu preciso ser empreendedor e preciso ser investidor. Invariavelmente, é necessário fazer isso. É o que nem você ensina, Clóvis. Então, os vídeos que eu vejo aqui do canal que você faz, é todo dia. Eu falei, nossa, não, bora, vamos trabalhar, bora. E bota perfuminho no carro, e vamos embora. Maravilha. Valeu. Vou passar para a Ágata agora. Ágata, contextualiza um pouco aí a sua história, o seu momento. Você está falando de onde? Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Quem me trouxe aqui foi meu marido, caí assim. Meu nome é Ágata, sou aqui de São Paulo, é Zona Sul, moro aqui no Campo Belo. Minha esmalteria também fica aqui no Campo Belo. Acho que seu som está um pouquinho baixo, não sei se tem como aumentar aí um pouco. Vou colocar o fone, peraí. Pronto. Tá ok agora o áudio? Sim. Eu trabalhava numa multinacional, né? Uhum. Isso, moro aqui no Campo Belo. Eu trabalhava numa multinacional, acabou que eu fui demitida. E eu me vi assim, sem saída, porque eu nunca estava satisfeita com nada que eu fazia, em nenhum lugar.
E aí eu arrumei um emprego X num lugar de administrativo e eu comecei a adoecer. Ansiedade, comecei a ter pré-depressão. E aí o Adriano falou, pede as contas, você não tá ficando bem da cabeça. Eu falei, vou fazer o quê, né? Não tem o que eu fazer. Eles têm que fazer unha. Porque você faz sua unha perfeita. Vai trabalhar aqui no prédio. Eu falei, eu vou fazer unha? Não, eu falei, você tá de brincadeira com a minha cara. Eu não vou fazer unha, eu não vou me rebaixar isso. Ele, faz as contas. Se você atender 7 clientes por dia e se você fizer tanto, 22 dias úteis, tá? Você vai ganhar, vai dobrar o que você ganha aí no escritório. Você tá de brincadeira comigo, não tem como, eu não vou virar manicure, não. Aí, beleza. Falei, não, pera, então eu preciso fazer um curso, eu não posso acordar e dizer que eu vou ser manicure, não tem como. Aí eu fui, fiz um curso com uma pessoa muito famosa, e essa pessoa gostou de mim e virou minha amiga. Sim. Nós viramos amigas, me adicionou no meu Instagram pessoal, porque eu não tinha Instagram profissional. E eu comecei a trabalhar lá no outro prédio que eu morava. Recebia muitas... Assim, foi difícil no começo, porque elas vinham uma menina jovem, bonita, casada, num prédio nobre, no bairro nobre de São Paulo, sendo manicure. Às vezes elas achavam que tinha alguma coisa errada. Mas, na verdade, foi ali que eu me encontrei. Ali que minha crise de ansiedade parou de me consumir. Porque quanto mais ansiosa eu estava, mais bonito ficava a unha. Foi indo. Uma amiga minha falou, você tem que fazer alongamento que é o futuro. Sim. Alongamento e acrílico é o futuro, porque as Kardashian só faz unha acrílica. Vamos fazer acrílico e puxar as Kardashians como referência, porque elas usam esse tipo de unha em acrílico, não é gel. Aí o Adriano viu meu potencial, começou a falar, vamos abrir uma esmalteria. Eu falei, não sei. Aí teve uma hora que ele falou, se a gente for abrir esmalteria, precisa ser no Campo Belo, porque o pai dele tem um café no Campo Belo há 20 anos. E aí ele falou assim, tem um espaço lá do lado do pai, eu vou abrir lá. Eu falei, não tem como eu bancar um aluguel de 3 mil reais. Eu falei pra ele, eu não consigo. Ele consegue, você consegue sim. E aí acabou que eu fui estudando, a gente começou a investir em muito conhecimento, porque curso na área de unha é caro, é 5, 6 mil, fora os produtos que você precisa comprar para investir, para fazer uma coisa de qualidade. Abrimos a esmalteria, desde o começo foi um sucesso, abri no meio da pandemia, depois veio o segundo lockdown, e no segundo lockdown eu continuei atendendo de portas fechadas. Porque com o meu sogro, ele conhece o bairro inteiro, até os policiais. Uhum. Então, eles viam eu abrindo a porta e fechando, e, tava ok. E eu lucrando, só que eu peguei uma manicure minha que tava comigo e eu coloquei ela para trabalhar no meu prédio, para as clientes que não queriam sair de casa, porque na pandemia ninguém deixou de fazer unha. Uhum. Ninguém queria. Então, eu falei, peraí, eu vou ganhar dinheiro aqui e vou ganhar dinheiro lá. Peguei e coloquei uma menina que era rápida, relativamente, ela fazia uma unha em 30 minutos, ela atendia 10 clientes por dia, e eu pagava a condução dela e pegava metade do que ela fazia no dia. Deixava uma maquininha com ela e eu ia controlando o acesso dela no prédio. E aí, acabou, o lockdown voltou, tudo bonitinho, abriu, e eu comecei a me especializar de novo. Hoje eu virei referência no Campo Belo em questão de alongamento, da qualidade que eu ofereço. Tenho 2 funcionárias para mim. Tem uma terceira pessoa que trabalha, eu aluguei a parte de cima da minha esmalteria. Expandiu. Para a gente poder ter uma outra renda, né? Para poder me ajudar no aluguel. E, assim, tudo começou por causa de uma crise de ansiedade, porque eu me senti incapaz em todas as áreas. Eu me formei, né? Em administração e recursos humanos, só que eu me senti incapaz. Eu achava que eu não me encontrava. Eu vi o Adriano na profissão dele, eu tô com o Adriano há 12 anos. E há 12 anos ele está no BTG. Uhum. Então, eu via ele na profissão dele, eu falava assim, eu preciso de alguma coisa que eu ganhe dinheiro. Então, assim, hoje em dia, por causa da minha esmalteria, nós mudamos de apartamento, nós moramos num prédio melhor, e eu vou a pé para a esmalteria, porque eu não queria gastar dinheiro com gasolina. Legal. Eu falei, não, vamos mudar para o outro lado do Campo Belo para mim poder ir a pé. Então, assim, eu moro num bairro melhor, aqui tudo é próximo, e tudo relativamente... O que não me trouxe isso foi a esmalteria e o empreendedorismo dele. Sim. Uhum. Hoje em dia, conquistei minha liberdade financeira. Ele me ensina muita coisa em questão
saber o que eu tô fazendo, o dinheiro. Claro que eu também sou mulher, eu gasto bastante. Mas ele tá ali para colocar os pingos nos is, né? E o que me deu um boom também no meu Instagram, essa manicure famosa, ela gostou da minha história. E um belo dia, ela marcou como uma cliente e chegou lá na minha esmalteria com câmera, com microfone, com equipe, fez me trouxe várias marcas, me deram um monte de presentes, de esmaltes, e ela me colocou no YouTube contando a minha história. Sim. Aí ele foi, 3, 4, 5, 6 mil seguidores, crescendo, e aquele monte de gente me procurando, foi assim, até hoje é assim, não diminuiu isso, porque o vídeo tá no YouTube para quem quiser ver, né? E eu fico legal porque eu abro muitos caminhos, porque tem muita gente que acha que manicure não dá dinheiro. Mas foi o que o Klaus falou. Peraí, de pouco em pouco, quando você for somar no mês, você duplicou o que você era registrado, trancada ali no escritório fazendo. Sim. E não, hoje em dia eu tenho a flexibilidade de eu poder ir e vir no meu comércio. E eu sou muito feliz com o que eu faço hoje, eu faço por amor, de verdade. Muito e bacana. Daqui 2 anos, eu tô 1 ano e meio na esmalteria. E daqui 2 anos eu quero estar num patamar muito maior, só gerenciando ela. Não quero mais estar em mesa. Daqui 1 ano, eu quero só gerenciar ela. E daqui a pouco o meninão, ele já cuida do financeiro, daqui a pouco ele que vai ter que gerenciar tudo, porque o negócio tá ficando grande. Muito bom. Daqui a pouco ele vai sair do BTG. Eu quero, porque o pai dele já tem que tirar o café. Eu falei, ó, já tá tudo do lado ali, você já gerencia tudo, porque nesse ponto de financeiro, essas coisas ele faz tudo. Nós temos funcionárias, é Aurelite, é MEI, é contrato, isso tudo é ele que cuida disso, desde o início. Ele só falou pra mim, ó, cuida de lá de dentro que eu cuido fora. Então, nesse ponto, a gente se dá muito bem em questão disso. Ele que fica com todo o financeiro da empresa, do dinheiro, do que entra, as contas, do que pode gastar, do que não. E ele que cuida dessa parte aí, do meninão. Maravilha. Muito bom. Já eu volto com vocês. Décio, vamos falar um pouquinho aí da sua trajetória. Você que é da Redditor, né? Conta aí um pouquinho sobre sua trajetória aí. Exatamente. Boa noite, Clóvis. Boa noite, Klaus. Boa noite. Boa noite a todo mundo aí que está assistindo. Antes de mais nada, queria te agradecer, Clóvis, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui participando. Enfim, acho que eu sou um dos que acompanha o seu canal já há bastante tempo. Acho que quando eu comecei a te acompanhar, você tinha 6 meses de canal aproximadamente. Obviamente, sou mais um daqueles que começou a te acompanhar com toda essa trajetória da Oi, enfim. Sim. E estamos aí nessa escola de aprendizado em Bolsa de Valores, nesse período aí, tá? Maravilha. Falando um pouquinho da minha carreira profissional, enfim, eu sou de São Paulo, capital, tenho 40 anos, sou de São Paulo, capital, né, nascido, criado aqui, enfim, também sou da Zona Sul, assim como a Arca, sou daqui da região de Interlagos, enfim, um pouco de diferença. Minha formação, a minha carreira é um pouquinho curiosa, porque a minha formação não tem muito a ligação com aquilo que eu atuo atualmente, né? Eu sou formado em Educação Física, né? Minha formação de base, mas construí toda a minha carreira praticamente na área da saúde, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, tenho 3 irmãos. Fui o primeiro a sair de casa, comecei a trabalhar com 14 anos de idade, aproximadamente. Comecei ainda na minha vida profissional como office boy, na grande região da Paulista, né, famosíssima Paulista, centro comercial de tudo. Foi onde, de fato, eu comecei a trabalhar, enfim, e daí eu comecei a galgar algumas coisas, porque até então comecei a trabalhar, mas sem muito objetivo daquilo que eu tinha decidido para a minha vida profissional. Passei por área de call center, trabalhei em estúdio de fotografia, né, edição de imagens para livros, revistas, enfim, aquilo me agregou muito, mas por um determinado período da minha carreira eu decidi que eu precisava ampliar um pouquinho mais e eu decidi fazer um duplo vínculo. Comecei a trabalhar no hospital, né, mais especificamente no hospital municipal, e foi onde eu praticamente me encontrei, né. Eu precisava fazer meu curso, enfim, estudar. Eu comecei a fazer a faculdade de Educação Física, a princípio, porque na época era aquilo que me
que me encantou, né, enfim, onde eu, de fato, tinha extrema curiosidade de aprender, conhecer, enfim, me formei nessa área. Inicialmente com o objetivo de atuar na academia, mas quando fui para a área de estágio especificamente, vi que de fato era um pouquinho diferente daquilo que eu imaginava. No segundo período do meu estágio, fui para a área de conhecimento da parte de educação física escolar, enfim, até me destaquei um pouquinho, porque eu fiz um projeto de educação física escolar com a participação do skate na escola, na época foi até um pouco curioso, porque era uma coisa assim que, no TCC especificamente, o pessoal falou, mas o que tem a ver skate com educação física escolar, enfim, mas foi uma coisa que me agregou muito pela questão, não especificamente de ser de skate, mas sim de inovar, né, de você trazer algo diferente, sair da caixinha, né, que é aquilo que a gente fala, o atuar na área hospitalar foi aquilo que, de fato, me permitiu terminar o meu curso superior, mas na área hospitalar foi onde eu me encontrei. Eu trabalhei em pronto-socorro por aproximadamente 2, 3 anos, especificamente, mas na área municipal, e eu tinha um grande objetivo de trabalhar na área particular, pelo meu desejo especificamente, pelo aprendizado que eu teria, enfim, e foquei o dia em entrar num hospital específico e comecei a focar nisso, e uso isso como é que eu vou dizer, motivação para aquelas pessoas que de fato eu tenho contato hoje, enfim, porque eu fui reprovado no processo seletivo por pelo menos 3 vezes para entrar nesse hospital, que é onde eu atuo atualmente, né, na Reddor, na época, somente São Luís, e eu tinha um grande objetivo de entrar, fui reprovado, mas enquanto de fato eu não consegui, eu não desisti, né, quando eu consegui, de fato, eu vi que de fato era aquilo que eu queria, decidi seguir carreira nisso, comecei como auxiliar administrativo, passei a líder, passei encarregado, resumindo, hoje eu estou como supervisor na área de atendimento do hospital. Estou lá há 15 anos, completei 15 anos agora no mês de abril, enfim, e é um lugar onde eu sou apaixonado pelo que eu faço, onde eu aprendi muita coisa, não só a parte de atendimento, como lidar com pessoas, a trabalhar com questões de indicadores, aquilo que a gente vê muito você falar, né, Clóvis, de como são as empresas por dentro, né? De aprender a lidar com resultados, definir planejamento estratégico, que ações tomar, fazer mapeamento de processos, enfim. É o que eu, de fato, pratico hoje, eu sou apaixonado pelo que eu faço, e falo isso muito para os colaboradores que eu supervisiono hoje, né, que eu atuo, enfim, de você não desistir daquilo que você tem como objetivo, daquilo que você, de fato, quer. Por pior que seja a situação, aquilo você tem que trazer, olhar, como você fala, o lado cheio do copo, tirar o aprendizado que você tem daquilo, não se apegar ao fato negativo, trazer aqui como aprendizado para você, para que isso seja de trampolim e assim você consiga alcançar seus objetivos. Hoje eu estou, apesar de estar lá há 15 anos, não vou dizer que eu sei tudo, que eu tenho muito ainda a aprender, meu principal objetivo hoje é ter uma segunda língua, enfim, é uma área da saúde, como a gente sabe, está consolidando bastante, né, enfim, a área da saúde como um todo. A Reddor está dominando aqui em Salvador. Né? A gente tem comprou quase todos os hospitais. Posso imaginar, a gente tem um plano de ampliação da empresa realmente bastante audacioso aqui em São Paulo também, né, enfim, até com inauguração de hospitais curva A, né, enfim, para um público diferenciado, tem dado bastante resultado, tem a previsão de inauguração do hospital na região de Campinas, então, enfim, assim como a área de TI, né, que a gente vê que tem bastante, a área da saúde também tem, mas o que precisa de fato é que as pessoas estejam preparadas para as oportunidades quando elas aparecerem. Maravilha. Olha, tentando fazer uma síntese aí de tudo que vocês trouxeram nessa rodada aí, a gente pode destacar aí a importância, né, de ter objetivos, né? A importância de ter objetivos. Se você não consegue definir para onde você quer ir, tem aquela brincadeira, né, de que qualquer caminho serve. Então, você tem que ter muito claro para onde você quer ir, qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito de vida. E eu vejo muita gente ainda
eu diria que numa quantidade muito grande, completamente perdida, sem saber para onde ir. E esse é o grande problema, né? Porque se você não tem um objetivo traçado, você meio que fica refém das circunstâncias e você fica, que nem o Zeca Pagodinho, deixando a vida te levar. Mas com o Zeca aquilo funciona porque o Zeca já é milionário. Então ele já está na idade de deixar a vida levar ele. Mas para quem está ralando ainda, que não conseguiu a independência financeira, é complicado. Então você não pode deixar a vida te levar, você tem que ser senhor do seu destino. Essa é uma questão super importante. O Mandela dizia isso, Nelson Mandela. Nós temos que ser senhores do nosso destino, a gente tem que ter as rédeas das nossas vidas em nossas mãos. Então, ontem a gente falou um pouco isso, de uma lição que eu aprendi com o agricultor, né? Na vida você colhe o que você planta. Então, nós temos que entender isso para fazer bons plantios, para que estes bons plantios nos levem a boas colheitas. Se a gente não fizer hoje o que a gente quer no futuro, esse resultado nunca vai acontecer. Então, vocês trouxeram essa questão do objetivo, que eu acho que é super importante. Veja que o Décio falou que ele começou a carreira profissional dele como office boy. Muita gente fica dizendo, eu não estudei, eu sou limitado, eu só estou preso, o office boy está preso ao quê? Ao salário mínimo, né, que a gente falou aqui. Então, como romper isso? Parte também muito da nossa vontade, gente. Eu não consigo aceitar muito essa desculpa de dizer, eu não tenho chance, eu não tenho oportunidade. Na verdade, você não cria as oportunidades que você precisa, né? Você não cria, essa é a grande questão. Nós precisamos criar as oportunidades, nós precisamos criar as circunstâncias que a gente necessita e não ficar refém das circunstâncias. Muita gente, uma boa parte das pessoas, ficam refém das circunstâncias. E é o contrário, você tem que ser o senhor do seu destino, você tem que construir a sua história, né? Então, não pode ficar, o estudo me limita. Bom, se o estudo lhe limita, encontra caminhos para agregar conhecimento, encontra caminhos para adquirir habilidades e competências. Os três falaram sobre isso, sobre um constante investimento em busca de conhecimento. O Décio falou isso, a Agatha falou isso, o Klaus também, de estar sempre buscando ler, buscar conhecimento. E hoje é aquela coisa, o mundo do trabalho, vamos entender o seguinte, o mundo do trabalho ele está se revolucionando de uma forma tão acelerada que muitas das profissões não existe formação, não existe ainda um curso superior para formar essas pessoas. Então, de onde você está, você de repente pode fazer um upgrade de habilidades, de competências e descortinar esses caminhos novos que estão surgindo. O mundo da tecnologia vai estar conversando com robótica, está conversando com inteligência artificial, conversando com telemedicina, né? Uma série de coisas, mexer com redes sociais. Esse mundo vai criar uma série de novos trabalhos, de novas oportunidades, e quem tiver a capacidade, esse espírito de abertura para aprender coisas novas, vai ter sucesso, não tenho a menor dúvida disso. E como aprender coisas novas? Olha, a internet é uma grande escola para você ter acesso ao conhecimento. Muito do conhecimento hoje do mundo está disponível na internet. Agora, você precisa olhar a internet de forma inteligente, buscar as informações que você precisa e não ficar perdendo tempo com bobagem, como muita gente, infelizmente, perde, né? Fica horas e horas na internet, mas não tira nenhum conhecimento prático para crescer e mudar de vida. E dentro desse processo que cada um falou também, me chama a atenção a questão da resiliência, né? De se debater com dificuldades. O Klaus falou da questão de ir para o interior, você está na capital, você precisa ter uma certa resiliência para fazer essa mudança, né? A própria questão dele, ele colocou aí
que ganhava, mas gastava tudo. Então, isso aconteceu comigo também no meu início de carreira profissional. Eu chegava no dia 20, eu já tinha estourado o meu dinheiro e meu salário, e eu já estava começando a fazer dívida no cartão de crédito para o mês seguinte. Os últimos 10 dias do mês já era no cartão de crédito. Então, eu estava sempre fazendo uma bola de neve, né? E nessa questão, a gente precisa ter essa capacidade do enfrentamento das dificuldades. A Agatha falou de preconceito, né? O Klaus também trouxe isso, né? O advogado motorista de Uber. Como assim? Minha mãe odeia isso até hoje. Você não motorista, cara. Não entende. Eu preciso de dinheiro para comprar ações, mãe. Você não está entendendo. Ali você está buscando agregar renda, né? Não consegue interpretar dessa forma. A Agatha falou das vizinhas do prédio. Como assim? Manicure? Isso aí não é coisa de gente de nível mais baixo, né? Vai rotulando, né? E aí você vai buscando sofisticar o seu trabalho, se diferenciar. E hoje você é uma executiva, vamos dizer assim, né? Você tem o seu negócio que é de malteria, né? Hoje eu só atendo serviços maiores, os menores são as meninas que trabalham para mim, as meninas que são maravilhosas. E hoje em dia é isso, executiva, eu gerencio, e daqui a um ano eu não quero mais, assim, estar em mesa. Quero fazer, faço por hobby. Mas perfeito. No começo foi difícil aceitar, viu? Porque mexe com a cabeça. As pessoas te criticando, te colocando para baixo. Sim. A Nara está lembrando aqui, ó. Se você é jovem, temos o Senai, tem o Senac, todos os concursos técnicos, né? Basta ter vontade de estudar. É isso mesmo. Na semana passada eu estava falando com uma pessoa que trabalha na Vale, o Mendes, e ele estava exatamente dando esse depoimento. Ele disse, olha, eu fiz cursos técnicos no Senai, comecei a trabalhar, banquei a minha faculdade com o trabalho, e hoje ele é engenheiro na Vale. Então, construiu a história dele. Desculpa, você falou da internet. Sabe uma coisa que me ajudou muito, que eu fazia aqui no YouTube? Eu pegava audiobook, Pai Rico, Pai Pobre, Segredamente Milionário. Tem tudo audiobook aqui no YouTube. Você pega ele, você ouve o livro inteiro, praticamente, em um dia, se quiser. Perfeito. Matar um livro. Porque a pessoa que está sem dinheiro, não tem dinheiro para comprar um livro, assim, tá tudo aqui no YouTube. Tudo aqui. É isso. O Barbosa está dando ideia aqui, Agatha, para você abrir uma franquia da sua marca de esmalteria. Você está sem áudio. Os amigos deles, quando vai para o churrasco, as mulheres deles falam assim, porque os amigos do serviço, as mulheres são minhas clientes. Aí as outras que moram longe falam, já estou pronta para você abrir uma filial em Osasco. E não sei o que lá, já tô... E o pessoal fala, abre uma aqui, abre uma na Moca, pelo amor de Deus. Calma. Eu tenho um amigo, né, que ele trabalhava na PricewaterhouseCoopers. Para quem não conhece, é uma das 5 maiores empresas de auditoria do mundo, né? E ele largou a Price, ele trabalhava em São Paulo, largou a Price, veio para a Bahia, porque ele é daqui da Bahia, na verdade, mas ele estava morando em São Paulo, largou tudo, porque ele já não conseguia mais viver na dinâmica de uma cidade como São Paulo, e veio para uma cidade de interior, botou uma franquia da Cacau Show. Depois disso, ele passou um tempo aprendendo com o modelo Cacau Show e abriu a cafeteria dele. E hoje tem uma cafeteria em Porto Seguro, mantém ainda a Cacau Show, mas a cafeteria dele em Porto Seguro é 3, 4 vezes maior do que o negócio dele da Cacau Show. E ele disse, olha, eu aprendi com a Cacau Show, porque eles têm um know-how excepcional, o dono da Cacau Show é muito bom, o Alexandre, e eu aprendi tudo que podia para montar a minha cafeteria inspirada no modelo Cacau Show. Ele está super bem em Porto Seguro, né? Ele já ampliou, tem uma no aeroporto e tem uma outra cafeteria em Trancoso. Então, tá muito bem. Então, é isso, quer dizer, a gente pode sair de um emprego que aparentemente seria o emprego dos sonhos, né? Trabalhar uma das maiores empresas de auditoria do mundo, americana, e de repente você larga tudo e vai para uma cidade de interior e parece isso tão absurdo para muitos, né? Que pensam que o cara surtou, enlouqueceu. O diretor dele disse, eu não acredito que você vai largar tudo, você
tinha tudo para fazer uma carreira brilhante, ir para os Estados Unidos. Eu disse, não, chega, já deu para mim. Não é isso que eu quero. E tem mais uma coisa, né? Assim, até o que a Agatha falou, assim, o momento, às vezes, de você transformar um momento de adversidade em oportunidade, né? O que ela falou, acho que é bem relevante em relação a isso, que, enfim, até isso aconteceu muito na questão da pandemia que a gente viu, né? A quantidade de desempregados no Brasil aumentou bastante, consideravelmente. Você fazer o que ela fez, você transformar um momento de adversidade numa oportunidade, né? Se parar para imaginar, ela teoricamente ganha até qualidade de vida hoje em dia, né? Sim, perfeito. Uma pessoa de coragem para isso. Estou de coragem. Ontem, 4 horas da tarde, eu estava no meu sofá, deitada, assistindo televisão. Não é todos os dias, obviamente, né? Uhum. Mas se sente até culpada às vezes. Peraí, tô em casa aqui. Não, tô em casa, minha bateria tá lá, tô olhando pela câmera, tá tudo ok. Mas é aquilo, é o que você falou da franquia do rapaz que ele montou como se fosse da Cacau Show. O que deu certo para mim é que eu abri minha malteria, mas eu forneço um serviço que eu queria que fornecesse para mim. Porque antes de eu abrir, eu era consumidora. Sim. E eu procurava qualidade e não achava. Perfeito. Então, hoje eu não exijo das meninas, eu peço para elas, conquiste os clientes que elas vão voltar para você. Então, eu gosto de fornecer aquilo que eu gostaria que fornecesse para mim, amor, atenção, porque muitas das clientes, elas querem atenção. Perfeito. Não é só ir fazer a unha, elas querem atenção, um cafezinho, um aconchego, um ar-condicionado. Então, assim, por isso que deu certo. Eu penso que sempre eu estou ali fazendo a unha, não é a cliente. Eu quero que ela tenha, além de fazer a unha, que ela tenha uma experiência, né? Porque eu montei ela toda temática, já para a cliente já parar na rua e falar, meu, isso é mais uma... O que é isso? É uma casa de boneca? Eu falei, não, mais uma fria. Maravilha. Gente, olha, eu queria agradecer imensamente, eu vou deixar vocês fazerem um fechamento, mas eu queria agradecer imensamente o bate-papo. Eu ainda vou completar um pouquinho mais a nossa live, eu vou falar sobre algumas vagas de trabalho e tudo mais, mas eu achei que foi muito bacana. Eu quero agradecer a participação de cada um de vocês. E Agatha, diga ao Adriano que eu quero, em outro momento, fazer uma live e convidá-lo para falar sobre esse mercado de TI. E ele gosta, viu? Ele gosta muito dessa área. Ele vai te convidar. Você está escutando aí? Ele quer, na próxima, quer te convidar para uma live. Pronto, é um prazer. Sobre TI, falar sobre esse mercado de tecnologia. Mas super obrigado pela participação de vocês. Vou passar para o Klaus para fazer o encerramento, depois a Agatha e o Décio. Klaus. Clóvis, Agatha, Décio, foi um prazer imenso. Adorei de verdade de novo estar aqui. É sempre um prazer. Olha, se eu pudesse falar uma única coisa, se eu morresse hoje e eu pudesse deixar uma única mensagem bicho, vai estudar. Sim. Tá tudo de graça. O Clóvis disponibiliza o tempo dele, maratona os vídeos. Tá de graça. Porra, conhecimento você vai acumular pro resto da vida. Então, se eu morresse agora, nesse minuto aqui, falasse, estuda, não perde tempo. Maravilha. Obrigada pelo convite. Eu escuto você diariamente, todos os dias, porque ele acompanha real, ele coloca a live, às vezes eu brigava com ele, cadê seu fone? Então eu já acostumei. Clóvis Faleiro, eu já acompanhava você também no Instagram, tudo bonitinho. E fico muito feliz, lisonjeada por falar com vocês, o Klaus, o Décio. Nós somos telespectadores de você de plantão. Poder contar a minha história, poder inspirar as pessoas, é isso. Estude. Porque o estudo o conhecimento é a única coisa que as pessoas não podem tirar da gente. A gente pode cair e levantar quantas vezes você precisa, porque nosso conhecimento está aqui. Isso. E isso ninguém pode tirar da gente, né? Porque uma faz unha, outra pessoa é motoboy. Não. Conhecimento, ele abrange tantos limites, assim, incontáveis. Então, estude, porque tem muito estudo. Como eu falei hoje no Instagram, o YouTube está aí ensinando muita coisa de graça. Não aprende quem não quer. Perfeito. Obrigado, hein? Décio. Bom, só agradecer a você, Clóvis, pelo convite, pela oportunidade de conversar contigo, da gente conversar a respeito de carreira. Foi realmente muito gratificante. Um prazer imenso aí para falar com você, com a Agatha, com o Klaus aí.
Queria mandar um abraço para o pessoal lá do hospital, enfim, com quem eu trabalho, um abraço para o pessoal da administração lá. Eu tento divulgar o seu canal lá, Clóvis, mas enfim, eu sou um divulgador do seu canal de ações da Oi, mas eu sou apedrejado quando fala da Oi, então estou parando um pouquinho, deixa as coisas acontecer, tá? Mas, o Adriano só fala da Oi, oi, meu Deus, acho que eu investi tanto mais na Oi. Mas um prazer imenso, obrigado pelo convite, obrigado pela republicação lá do coisa no LinkedIn, realmente eu fiquei bastante feliz pelo seu convite. Sim, eu vi você fazendo aquele comentário do Rodrigo Kedia, né? Rodrigo Kedia. É verdade, porque eu usei aquele texto, Clóvis, depois que eu li aquilo lá, aquele texto que você mostrou no vídeo, eu fui ler a matéria na íntegra lá também, né? Enfim, usei até aquilo para divulgar, enfim, até para o pessoal que trabalha comigo, enfim, os meus colegas, enfim. Aquilo é realmente agrega muito valor em relação à história e à carreira do Rodrigo Kedia, né? Eu fiz questão de marcá-lo lá, porque é um ensinamento de vida aquilo, viu? Obrigado mesmo. Super obrigado a vocês. Eu vou me despedir de vocês agora. Fiquem com Deus. Super obrigado mesmo. Foi ótima a participação. Um abraço para todos. Muito bem. Vamos para a etapa final aqui da nossa live, né? Bom, como eu falei, não faltam oportunidades no mercado de trabalho, né? Se vocês entrarem no site salario.com.br, vocês vão ver estatísticas mostrando diversas profissões no Brasil. São estatísticas que são levantadas por pesquisa, né, no Ministério do Trabalho, em sites de empresas. Então, eles têm uma relação de profissões com médias salariais. Então, vocês têm um norte de médias de remuneração no país. Então, você tem aí representações de bancos estrangeiros com média salarial de 20 mil, bancos de desenvolvimento com remuneração de 12 mil, resseguros 11 mil, extração de petróleo e gás, eles vão falando por setor, né? Extração de óleo e gás, média salarial de 11 mil, extração de salgema, média salarial de 8 mil, bancos múltiplos, 7 mil e por aí vai. Então, são informações que vale a pena vocês pesquisarem para ter uma noção de média de salário. Mas, independente desse site, eu fui buscar algumas coisas aqui para compartilhar com vocês. Então, vamos ver aqui, por exemplo, a questão de vagas e oportunidades de trabalho para a área de sustentabilidade. Eu falei sobre isso, e isso vai crescer cada vez mais. Se vocês querem encontrar alguma coisa nova que faça sentido e que tenha perspectiva de futuro, a área de sustentabilidade vai crescer muito nas empresas. Vai crescer bastante e não vão faltar vagas em diversos setores aí no país. E está crescendo muito essa demanda no agronegócio. Então, veja, quem gosta de agricultura, quem gosta de agronegócio, este é um dos setores que está demandando muito. Não são só grandes empresas de capitais que estão procurando profissionais para atuar nessa área de ESG, né? Existe aí também o agronegócio demandando muito. Uma pesquisa que foi feita pela Michael Page, que é uma consultoria, revela que os profissionais com experiência em práticas ambientais, sociais e de governança estão sendo super disputados pelo agronegócio no Brasil. E aí eles destacam nessa matéria que saiu na Exame, exatamente mostrando alguns locais, algumas oportunidades pelo país, com remunerações que podem variar de 20 até 50 mil reais, que pode variar de 20 até 50 mil reais. Então, é aquela questão da pessoa procurar encontrar esses caminhos, encontrar essas soluções. Deixe-me ver aqui um dado para passar para vocês. Só um instantinho.
essa pesquisa que eu citei para vocês, os cargos mais procurados hoje em dia são exatamente de diretor financeiro na área do agronegócio e de ESG, em que os salários vão de 35 a 50 mil reais. Head de sustentabilidade com remuneração entre 20 mil e 25 mil reais. Gestor de projetos com eficiência na área de carbono, controle de emissões, com ganhos de remuneração entre 18 e 22 mil reais. E especialistas com faixa entre 10 e 15 mil reais. De acordo com Stefan Dedini, diretor da Michael Page para o agro, a procura por executivos de ESG é um movimento subsequente à incorporação de novas tecnologias do setor. Nos últimos 2 anos, vimos contratações ligadas à aceleração do desenvolvimento e do uso de novas tecnologias. Então, está aí na revista Exame, quem quiser depois dar uma busca também, a matéria tem um título: Cresce em 50% a procura de profissionais de ESG no agronegócios. Salários chegam a 50 mil reais. Então, veja, existe trabalho, existe emprego, existem oportunidades. As pessoas precisam correr atrás, as pessoas precisam procurar. As oportunidades estão aí, né? As oportunidades estão aí. Então, a gente precisa estar atento a elas, né? Uma outra área que está com muita oportunidade é a área do metaverso. Então, quem é da área de tecnologia tem acompanhado essa transformação do metaverso, e essa é uma outra área com forte demanda, com forte perspectiva de desenvolvimento. E é uma área totalmente nova, é algo que está surgindo, que está em formação, vamos dizer assim, né? Então, apesar de ser conhecido pelas Big Techs, né, a Meta, a Apple, que são empresas que já estão trabalhando fortemente com essa realidade virtual, isso também já é uma realidade para dezenas de pequenas e microempresas do Brasil. Quando você pensa em metaverso, você se associa logo ao Mark Zuckerberg, né, por conta da criação do... Ele transformou o Facebook, a nova marca dele é a Meta, e está associada a essa questão do metaverso. Mas pequenas empresas, incluindo brasileiras, estão também já demandando serviços nessa área do metaverso, desenvolvendo oportunidades de trabalho, e a expectativa é que este mercado deva movimentar até 2030 em todo o mundo entre 8 e 13 trilhões, gente, trilhões de dólares nos próximos 8 anos, né? Então, muito dinheiro vai circular, né, nessa realidade aí do metaverso. E são oportunidades que não são só para pessoas da área de tecnologia, são para pessoas também de fora. E aí, existem 4 empresas, por exemplo, aqui no Brasil, que já estão lucrando muito com o metaverso. Destacando aqui que eles estão procurando novos talentos para compor suas equipes. A Pixit, que foi criada em 2009, é uma empresa de São Paulo que é focada no desenvolvimento de espaços virtuais em 3 dimensões. Atende desde o agro tradicional até indústrias farmacêuticas. Um dos seus maiores projetos foi uma feira online com 150 expositores, equivalendo aí a 12 mil metros quadrados da vida real. A equipe deles não para de crescer, tinha 32 colaboradores em 2020, já tem 80 em 2022 e estão com 40 vagas abertas agora neste segundo semestre. A Brothers é uma outra empresa voltada para entretenimento e educação, atende aí projetos em mais de 20 países, produzindo peças com holografia ao vivo para outras empresas como Ford, Samsung e Mastercard. Eles estão procurando profissionais aí de design gráfico, publicidade, propaganda. Ele utiliza tecnologia para contar histórias. Então, veja, outra empresa que está surgindo, né? São iniciativas ainda pequenas, microempresas, né? E que estão construindo a sua história, que estão construindo o seu espaço ao sol. No mercado publicitário, a Droid Creative Gaming surgiu como uma forma de unir influenciadores, grandes marcas e o público gamer. Com um faturamento próximo em 2021 de 58 milhões de reais, a empresa já tem 78 funcionários, 35 clientes, como Itaú, Boticário, Submarino. Então, veja, empresas pequenas que estão atendendo a grandes clientes, né?
Boticário, Itaú, Submarino. Então, é aquela coisa, você pode conquistar um espaço se você se diferencia, se você inova, se você trilha novos caminhos. O que muitas vezes é difícil é você estar associado à velha economia. Vou fazer um parênteses aqui só para contextualizar a Oi, porque quando a gente fala de velha economia, eu acho que a Oi tem muito a ver isso, foi a grande sacada do Rodrigo Abreu. Ele abandona a velha economia, uma economia que estava focada ali em telefonia fixa, em telefonia móvel, internet de cobre, com fios de cobre. Então, isso aí era o velho. Isso foi o que ele abandonou, ele deixou aquilo para trás, que ele viu que o futuro não ia nessa direção. E qual a direção que ele foi? Ele foi na direção da internet de alta conectividade, de alta qualidade. E isso é o quê? É a fibra ótica. É a tecnologia do momento para garantir uma conexão de qualidade é a fibra ótica. Muita gente às vezes me pergunta, e a internet por satélite do Elon Musk, esquece, não tem como competir com fibra ótica, isso aí. E não terá, não será páreo para a fibra ótica. Ainda não tem uma tecnologia que supere a fibra ótica em qualidade, em baixa latência e tudo mais. E é tudo isso que você precisa, é como se fosse uma estrada. Toda revolução tecnológica precisa passar pela fibra ótica e pelo 5G. Eu diria que são os dois irmãos dessa transformação tecnológica, são os gêmeos, né? Você precisa de fibra ótica e você precisa de 5G. A transformação tecnológica vai subir em cima dessa base. Então, a Oi se colocou exatamente neste lugar. É um reposicionamento. Ela se colocou neste lugar, neste ambiente, onde o mundo vai trafegar, o mundo vai passar por aí. Então, é uma lição de reposicionamento. E, ao mesmo tempo, de abandono do velho e busca do novo. A fibra ótica, o novo, é o futuro. E a tecnologia, que o Rodrigo Abreu, que é uma pessoa de tecnologia, ele leva esse DNA para dentro da Oi e está transformando. Quem assistiu aqueles Soluções e Debate, quem não assistiu, porque eu vi outro dia pouquíssima visibilidade esse vídeo do Soluções e Debate, que foi uma live do Rodrigo Abreu e da Adriana Viale, da Oi Soluções, no Valor Econômico. Procura no Google aí, que todo mundo devia estar assistindo esse vídeo, que foi feito agora, não tem nem 30 dias esse vídeo aí, acho que tem uns 20 dias, mais ou menos, que foi ao ar, ao vivo, esse vídeo. Então, aí esse reposicionamento e essa busca do novo. Então, a gente pode fazer isso também. As empresas estão fazendo e nós também temos que fazer isso nas nossas carreiras profissionais, encontrar novos caminhos, novas possibilidades. A Dacre Deviati é dirigida por uma empresária chamada Olivia Merchior, e é uma empresa de consultoria para departamentos criativos da indústria, focada em moda imersiva, responsável pela primeira semana de moda imersiva do Brasil, a Brasil Immersive Fashion Week. A marca é referência quando o assunto é unir metaverso e moda. Sua ação mais recente foi no nosso camarote, um camarote do Sambódromo do Rio, com réplica do espaço na plataforma Sandbox e looks digitais, ativados por QR Code. Então, veja, muita coisa nova acontecendo, já realidade. Essa experiência de criar um mundo digital, um mundo imersivo nesse ambiente digital, isso já não é mais apenas futurologia que a gente está falando, já é coisas que estão acontecendo na prática e as empresas estão demandando pessoas para trabalhar com esses novos mercados que estão surgindo. As vagas são inúmeras, não é necessário trabalhar com tecnologia, você pode ser designer, você pode ser storyteller, pode ser gerente de operações, e os salários para aqueles que aceitam, vamos dizer assim, encarar essa nova área de transformação digital, começam em R$10 mil e já ultrapassam, na média, os R$20 mil. Então, como assim que não existem oportunidades? Como assim não existe emprego? Como assim eu não tenho chance de crescer? Agora, o que cada um está fazendo para que isso aconteça? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. O que cada um está fazendo para que isso aconteça? Que tipo de conhecimento eu estou acessando? Porque eu tenho que ver para onde o mundo vai. Então, ontem a gente viu os nossos convidados de ontem, né, falando sobre o quanto eles procuraram se diferenciar e agregar conhecimento, agregar valor
né? A gente viu o Tiago, lá de Aracaju, falando da área dele de enfermagem, vimos o outro Tiago, que era personal trainer, falando da área dele. Então, pessoas buscando diferenciação. O Matheus, que saiu daqui, foi para a Irlanda, desbravar a Irlanda. Então, as pessoas buscando conhecimento. Então, é isso. A gente não pode ficar parado. Eu brinco que quem fica parado é poste. Então, a gente definitivamente não pode ficar parado. Por outro lado, não adianta sair por aí atirando para todos os lados. A gente tem que ter objetivo. A gente tem que ter um plano. Se a gente não tiver um objetivo, não tiver um plano, não tiver uma meta traçada, não adianta sair do lugar. Porque a gente não vai conseguir alcançar nenhum resultado, né? Porque a gente sequer sabe para onde ir. Então, as oportunidades estão aí. Acessem. Alguém uma vez me perguntou, Clóvis, que tipo de leitura você faz diariamente? O que é que você acha que é bacana a gente ler? Olha, eu sou leitor diário da Exame, então eu acho que a Exame tem muita coisa boa. Você tem que ter senso crítico na leitura das matérias, de tudo que você lê, mas eu estou sempre lendo o Exame. Eu sempre leio o Valor Econômico, então é um jornal específico para a área econômica, para um público empresarial, para um público do mercado financeiro. A revista Exame também sempre teve essa característica de ser focada para o público empresarial, então eu já acompanho o Exame há mais de 20 anos. E de jornais eu procuro ler também o Estadão, é um jornal que eu gosto, o Estado de São Paulo, o Estadão me agrega muito também. Óbvio, senso crítico, não é porque saiu ali que você vai levar ferro e fogo como se fosse uma verdade, você tem que ter essa capacidade de análise, a capacidade crítica é essencial, 17 profissões estão em alta no mercado de trabalho para quem quer explorar o metaverso. Uma consultoria da Page Group listou alguns cargos que vão ganhar espaço nas companhias diante dos desenvolvimentos da internet, da chegada do 5G. O metaverso ainda não é uma realidade absoluta, mas as oportunidades de emprego nessa indústria estão em ascensão em todo o mundo. A perspectiva de movimentar até 2024, segundo a Bloomberg, que é outro canal de notícias que eu acompanho, 800 bilhões de dólares. O metaverso é a grande aposta das empresas de tecnologia para os próximos 10 anos. Estamos falando aí de Amazon, estamos falando aí de Apple, estamos falando aí de Facebook, de Google, né? De todas essas empresas aí dessa área. Concessionárias de automóveis, né? O metaverso vai ser um mundo virtual, né? Como se fosse um mundo paralelo do que a gente vê na realidade, a gente vai ver dentro desses ambientes virtuais, tendo a capacidade de fazer interações, né? Então, a área de finanças está procurando pessoas para trabalhar com o metaverso, gestores de investimentos vão ser especializados nessa área, gestores de patrimônio e imóveis também para o mercado digital, especialistas de estruturação de linha de crédito, analistas de taxas de transação virtual, gerente de seguros financeiros. Tudo isso são profissões que vão ser demandadas dentro dessa área específica do metaverso. Então, veja que você, de repente, pode estar se encaixando no metaverso, tendo uma outra formação. A área de tecnologia, obviamente, com segurança de informação e riscos, né? Essa área de cibersegurança será cada vez mais importante. O Rodrigo Ked, que foi presidente da IBM, que eu citei outro dia num vídeo, e que agora está presidindo a Microsoft para a América Latina, ele tem um texto que eu até hoje estava dando uma lida, que ele vê que a próxima pandemia talvez seja uma pandemia digital, uma pandemia cibernética, né? Então, ele dizendo que toda essa parte aí de cibersegurança será cada vez mais demandada pelas empresas nos próximos anos, que a gente acelerou muito essa saída do analógico para o digital e que, consequentemente, isso abriu muita vulnerabilidade, eu digo isso direto nos nossos vídeos aqui no Viver de Renda, e isso gera problemas para as empresas, gera problemas para as pessoas físicas também, que estão sendo vítimas aí de golpes à torta e direito praticado por criminosos digitais, né? Então, vagas também para engenheiros de tecnologia de metaverso, desenvolvedores de avatares, cientistas de pesquisa em metaverso,
No varejo, vai se formar aí, vai se abrir oportunidades na área do varejo para estilistas de moda digital, designer espacial digital, isso tudo no varejo, diretor de eventos, influenciador avatar. Na indústria, você vai ter gerentes de segurança nessa área de metaverso, desenvolvedor de ecossistemas na área do metaverso. Enfim, é um mundo novo e muita oportunidade de trabalho e de bons trabalhos. Bons trabalhos. Então, de novo, você tem a capacidade de acessar esses ambientes, você tem capacidade de aprender esse conhecimento novo que está aí, você está disposto a ralar, correr atrás, muito do conhecimento está disponível na internet. Como construir essa trajetória? Né? 15 empresas, uma outra matéria aqui que eu trouxe para vocês, 15 empresas de tecnologia estão com vagas abertas para o setor comercial. Deixa eu ver se tem aqui a relação delas. Tem a Clara, que é um unicórnio latino-americano, está com expectativa de atingir 150 pessoas na operação brasileira até o fim desse ano. Tem a RainMap, que é uma empresa brasileira 100% focada em inteligência e performance mobile, com foco em aquisição de usuários para app. Ela está com vagas abertas para o setor comercial também. A Lingopass tem um foco aí em fomentar o bilinguismo, a inclusão e a empregabilidade uma edtech brasileira, e ela atua com a educação corporativa em soluções para aprendizagem, também com vagas abertas. A Belvo, uma plataforma aí também na área de tecnologia, trabalha com Open Finance, ela é líder na América Latina, está com vaga aberta na área de sales. A Laura, que é uma health tech, ela está com oportunidades para Sales Coordinator, a vaga é remota, em regime PJ, pessoa jurídica, e oferece benefícios, bonificação anual, a inscrição pode ser feita pelo site da empresa. A Prove, que é uma fintech de crédito educacional, também está com vagas abertas. Tudo isso você pode acessar pelo site das empresas. A Apto, que é uma plataforma 100% online, que conecta compradores de imóveis novos a construtoras imobiliárias, com vagas abertas. A Conta Azul, que é uma fintech criada para facilitar e dinamizar o controle financeiro de empresas, está com 3 vagas abertas na área comercial para trabalhar em Joinville, Santa Catarina. A Traction, que é uma empresa que oferece sistema de monitoramento industrial de mercado, vagas abertas também, basta entrar pelo LinkedIn da empresa. A Camino, que é um hub financeiro corporativo que acelera o lançamento de startups, também via site para procurar informações sobre vagas. Enfim, tem a Vevo, que é uma plataforma de integração como serviço na América Latina. A Ilab, com H, é uma health tech também especialista em exames laboratoriais remotos, está com uma vaga de analista comercial e uma de analista de atendimento ao cliente para Curitiba. A B4A, que é a maior beauty tech brasileira, com 30 vagas abertas. A Starbank, que é uma fintech que atua na parte de Open Bank no Brasil, 11 vagas abertas. A Pomelo é uma startup que possibilita e agiliza que qualquer empresa de fintech, cripto ou qualquer outro setor lance, escale serviços financeiros na América Latina. Informações no site. Então, algumas empresas da área de tecnologia. Ou seja, existem oportunidades. De novo, existem oportunidades, é preciso procurar, é preciso correr atrás, né? Então, eu acho que não cabe esse discurso de vítima, de eu não tenho chances, eu não consigo, eu não sou bem remunerado. Se pergunte, o que é que eu estou fazendo para ser bem remunerado? O que é que eu estou fazendo para conseguir construir uma carreira de sucesso? Eu posso empreender, eu posso buscar me diferenciar, as oportunidades estão aí. Não sei se vocês prestaram atenção no depoimento do Décio, que ele disse o seguinte: ele tinha focado em trabalhar em uma empresa. Não sei se vocês perceberam essa fala dele. Ele disse isso. Ele disse: tinha uma empresa na área de saúde que eu queria trabalhar nela. E é a empresa que ele trabalha já há 15 anos. Se eu não estiver me traindo com o tempo, que ele disse que está trabalhando lá. Então, é a Redditor. Ele tinha especificado isso como objetivo.
ele queria trabalhar nessa empresa. E isso é importante, a gente dizer, olha, eu quero trabalhar com isso, eu tenho esses objetivos, eu quero construir uma carreira, eu quero trabalhar numa grande empresa, no setor de tecnologia, no setor de aviação, seja lá o que for, mas você tem que criar o seu roteiro, você tem que criar o seu plano de voo, e você tem que fazer todos os dias as escolhas que vão te levar para esse destino que você traçou. Então, eu acho que isso que é muito importante. A gente vai fazer a conclusão dessa live. O intuito aqui era, de novo, dar uma chacoalhada no cérebro de vocês, e eu queria deixar aqui o convite para o dia 27. Nesse dia 27, a gente vai fazer uma coisa diferente. Nesse dia 27 de julho, às 20 horas, é uma quarta-feira da semana que vem, eu vou começar contando um pouco da minha história, porque eu acho que a minha história profissional pode servir como uma referência para vocês, porque eu não vim de família rica, eu vim de uma família de classe média, né? Classe média média, e fui construindo minha carreira. Eu não comecei ganhando altos salários, eu comecei ganhando pouco, mas fui conseguindo ascender na minha carreira. Eu tinha um norte, eu tinha um objetivo, eu sabia o que eu queria desde cedo. Eu sabia quem eram as minhas referências, eu escolhia as minhas referências, pessoas de sucesso. E eu vou contar um pouco dessa minha trajetória para que vocês percebam que foram passos que eu dei que me permitiram alcançar as coisas que eu conquistei. E eu acho que isso pode servir de referência, né? Eu acho que a gente, quando conta a história pessoal, de alguma forma a gente acaba estimulando as outras pessoas a se enxergarem ou identificarem oportunidades de fazer algo semelhante. Então, a gente, no dia 27, eu vou contar um pouquinho dessa história, dessa trajetória profissional, e, por fim, nesse dia, eu vou contar um pouquinho de um novo projeto que eu estou me propondo a fazer e que eu quero compartilhar com vocês. Então, na semana que vem, eu vou fazer isso. E, com isso, a gente vai concluir esse ciclo de lives, e eu espero que, ao final do dia 27, vocês tenham, vamos dizer assim, um reposicionamento na vida de vocês. Assim como a Oi reposicionou-se diante do mercado, diante dos seus desafios, nós precisamos também fazer isso. A gente precisa se reposicionar. Então, eu espero que no dia 27 eu consiga passar para vocês as ferramentas, um norte, um caminho, para que vocês também se reposicionem e que vocês consigam construir uma trajetória ascendente profissionalmente falando, porque a gente precisa ganhar mais para ter dinheiro para investir. Ninguém vai ficar independente financeiramente investindo R$100 todo mês. É legal fazer isso, pelo hábito, pela disciplina, isso vai surtir alguma diferença na vida da pessoa? Claro que vai. Alguma coisa vai acontecer positivamente falando. Mas a independência financeira não vai ser com R$100 por mês que você vai conseguir. É preciso constância, é preciso longo prazo, mas é preciso ampliar os aportes. E aí a gente precisa encontrar caminhos para que a gente possa ganhar mais todos os meses, todos os anos. A gente precisa crescer as receitas, porque a equação é muito simples. A gente precisa gastar menos do que ganha. Então, cortar custos é uma coisa que é super importante sempre estar fazendo, cortando custos. Mas não basta cortar custos. As empresas não fazem só isso. As empresas também ampliam receitas, aumentam receitas. E é isso que a gente precisa aprender a fazer também enquanto pessoa física. A gente precisa cortar custos, reduzir despesas, mas a gente precisa aumentar receitas, potencializar receitas. Lembre do Tiago, nosso amigo de enfermagem lá de Aracaju, que ontem ele disse que hoje ele já consegue investir 80% do que ele ganha. Olha que coisa excepcional, fantástico, né? Ele tem várias fontes de receita, ele consegue viver com um bom padrão de vida e economiza 80% do que ele ganha. E esse recurso ele está investindo, ele está, vamos dizer assim, colocando para garantir o futuro dele. Então, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa crescer as nossas receitas, a gente precisa aumentar os nossos ganhos, e há caminhos para isso. E como eu construí a minha vida dentro do mundo corporativo, como eu estive na minha trajetória vivendo dentro de grandes empresas, eu quero
de alguma maneira, chamar a atenção de vocês que é possível entrar nessas empresas, mas que é preciso desenvolver algumas competências para você se destacar e crescer nessas empresas. Não adianta você simplesmente tentar chegar numa empresa grande e se você não tiver o pensamento adequado, se você não tiver as atitudes adequadas, você não vai conseguir ter sucesso, certo? Então, essa é a ideia, esse é vamos dizer assim, o nosso intuito, e no dia de hoje era o nosso compromisso de estar aqui fazendo esse compartilhamento com vocês e trazendo as histórias dos nossos convidados que muito engrandeceram esse nosso encontro. O Felipe queria fazer algumas perguntas, Felipe, mas já estamos com 1h21. A gente vai estar encerrando. Mas se você quiser, você pode postar alguma pergunta aí, a gente interage depois e podemos também, na próxima live do dia 27, conversar a partir do que você colocar também, certo? Então, eu queria agradecer a todos, meu muito obrigado, uma excelente noite, deixem um like, fiquem com Deus e até a próxima. Um grande abraço a todos. Tchau.